Importante é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. A paz do Senhor, família, meus pequenos, minhas pequenas. Estamos aqui para mais uma aulinha da EBD na minha casa para aprender mais um pouquinho da Palavra de Deus nesse trimestre abençoado que estamos estudando sobre a criação, sobre o início. Então, para começar mais essa aulinha, vamos orar conosco? Vamos lá? Papai do céu, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender da Tua Palavra e te pedimos, ó Deus, que cada vez mais o nosso coração possa ser preenchido com os Teus ensinamentos, com o Teu querer e com a Tua vontade, que nós, Pai, sejamos capazes de colocar em prática cada um dos Teus ensinamentos. Nós te louvamos e te agradecemos por nossas famílias, por cada um, Senhor. Obrigada por Tua graça e por Tua misericórdia. Fica conosco. Amém. E hoje nós já vamos para nossa aulinha, nossa lição de número 5, não é mesmo? A nossa aulinha de hoje tem o título O Primeiro Pecado. Na aula passada, a tia Michele falou sobre o primeiro mandamento. Lembra a primeira ordem que Deus falou lá no Jardim do Éden com Adão e Eva? Será que eles obedeceram? A nossa leitura bíblica, meus amores, está lá no livro de Gênesis, né? O primeiro livrinho da nossa Bíblia, no capítulo de número 3 e o versículo de número 1 até o versículo 24. Então, hoje nós vamos ver sobre o primeiro pecado e ver se Adão e Eva deram ouvidos a Deus quando Ele os deixou lá no Jardim do Éden, que eles moravam naquele jardim lindo e maravilhoso, né? Onde eles tinham todas as coisas, podiam se alimentar bem das frutas, de tudo aquilo que estava disponível lá no jardim. Deus falou com eles, olha, fiquem à vontade, cuidem do jardim, né? Mas lá no jardim havia duas árvores, uma árvore era a árvore da vida e a outra árvore era aquela do conhecimento do bem e do mal. E foi a árvore da ordenança que Deus fez dizendo a Adão e Eva, dessa o fruto não comereis. Vamos ver como foi? Abra a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 até o 24. Vamos acompanhar com a Pro? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe em que o dia que ele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo do bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto então e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas, pegaram folhas da figueira e fizeram para si vestimentas. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás, Adão? E ele disse, ouvi a tua voz soar, Deus, no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me.
E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, essa me deste da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. E a Adão, Deus disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a tua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançaram fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, meus pequenos, esse foi o nosso texto, a nossa leitura bíblica, que conta como foi a queda, né? A entrega da Eva e do Adão ao pecado, fazendo algo que Deus tinha proibido, falado que não era para fazer, e eles fizeram. Então, a serpente astuta chegou e falando com Eva se deixou levar pelaquela fala, comeu da fruta, deu também da fruta ao Adão, e quando Deus perguntou quem foi, Adão ficou: foi Eva a serpente, porque já conheciam, a partir do momento que comeram o fruto, conheceram a maldade. E aí, sentiram que estava nu, sentiram que tinha feito algo errado. Por quê? Porque até aquele momento eles eram inocentes, não conheciam o pecado. E pela primeira desobediência, sim, entrou o pecado lá no jardim do Éden. E como havia outra árvore no jardim, que era a árvore da vida eterna, como eles comeram do pecado da primeira árvore, do conhecimento do bem e do mal, aí Deus os tirou do jardim como consequência do pecado que eles haviam cometido. E aí Deus falou a Eva tudo que Eva haveria de sofrer por conta daquele pecado. A serpente também passaria a andar sobre o ventre, que significa o que? Ela ficaria rastejando sobre a terra. E o Adão, ganharia, o pão, seu alimento, com o suor do seu trabalho. Então, meus amores, nós percebemos o quê? Que
todo o pecado, quando entrou no mundo, já entrou trazendo consequências. Por isso que nós devemos ser vigilantes, procurar fazer sempre o bem. Lá na carta de Romanos, no capítulo 7, o versículo 19 e 20, está escrito assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo estava dizendo que até nos dias de Paulo e nos dias de hoje, é mais fácil a gente cometer o pecado, fazer o que é errado, não é mesmo? É muito mais fácil, mas aí as consequências vêm. E nós cristãos, como sabemos que é errado cometer o pecado, nós devemos estar firmados e vigilantes em Cristo para não cair na tentação do pecado, nas armadilhas do inimigo, não é mesmo? Temos que vigiar. Então, a nossa memória em ação de hoje nos diz assim, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Exatamente, meus amores. Quando nós pecarmos, nós sabemos que temos Jesus lá no céu, que levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões. Mas nós devemos sempre ser vigilantes e procurar não cometer o pecado. Mas caso cometam, nós temos que ter consciência de que as consequências virão. E para ser perdoado por Jesus, nós precisamos o quê? Nos arrepender, ter um coração contrito. Um coração contrito é aquele coração que se arrepende de verdade. E Jesus sabe quando o arrependimento é sincero, não é mesmo? E aí, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, nós aprendemos hoje, que Adão e Eva, não obedeceram a ordem que Deus deu, comendo assim do fruto. E por isso eles foram, lançados fora do jardim do Éden, foram expulsos do paraíso. Mas Deus mandou seu filho por misericórdia, que morreu na cruz, Jesus Cristo, muitos anos depois, muito tempo depois. E por isso, hoje nós temos essa graça de receber o perdão de Deus, mesmo com nossas fraquezas e nossas faltas e falhas, tá bom? Então, meus amores, vamos ser sempre gratos a Deus, por essa dádiva, dessa misericórdia do perdão de Cristo, tá bom? E na próxima aulinha com a tia Mia, não percam que vai ter um outro tema muito interessante continuando essa história, hein? Nós vamos ver, o que é que a Bíblia diz, lembrando, como diz a tia Mina, que é 100% verdadeira, o que é que a Bíblia diz que aconteceu logo após, que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Será que com o pecado entrou coisa boa no mundo, somente coisas boas? O que será que aconteceu devido a esse fato da desobediência? Não perca então a próxima aulinha, tá bom, meus amores? Agora vamos à hora da nossa atividade do dia. E na nossa atividade do dia, nós estamos com 3 exercícios hoje, hein? O primeiro, tem aí uma cruzadinha com algumas perguntas da letrinha A até a letrinha F. Olha, tem perguntinhas sobre a lição de hoje e algumas também que nós já estamos falando desde o começo dessa nossa nova revistinha, hein? Por isso que é importante participar, de todas as aulinhas para saber bem do assunto, tá bom? Então, vocês vão ler as perguntas, as questões da letrinha A até a letrinha F e as respostas vão preencher aí as lacunas, a cruzadinha, combinados? A
o exercício número 2, vocês vão ter que, pintar, é claro, bem caprichado, bem bonito. Cada um dos 3 desenhos aí, nós temos 3 quadrinhos, né? Vão pintar e vão, enumerar com o número 1, 2 e 3 na ordem, tá? Dos acontecimentos. Então, observem aí o primeiro quadrinho. Será que essa imagem que vocês estão vendo foi o que aconteceu na primeira parte da história? Será? Observem o segundo quadrinho. Ai, que imagem é essa que está aparecendo aí? A serpente, a Eva. E temos, o terceiro quadrinho. Então, observem bem e enumerem com o numeral 1, 2 e 3 na sequência correta dos acontecimentos, tá bom? E no terceiro exercício, vocês vão fazer, um X, tá? Fazer um risco naqueles objetos, nos desenhos que não fazem parte da história, do que nós aprendemos, não estavam lá no jardim, Adão e Eva não tinham, observe aí, fazer um risquinho. E fazer um círculo naqueles que fazem parte do nosso aprendizado, tá? Vão lá e circulem, façam um círculo em torno do desenho que faz parte da história daquilo que nós aprendemos, tá bom? Então, meus amores, com mais essa aulinha, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a Deus por mais essa aula abençoada e agradecendo a Deus, por ter mandado o seu Filho Jesus, né, para salvar a cada um de nós, vocês, que um dia nós vamos encontrar Jesus lá no céu e poder dar nele aquele abraço, agradecendo pela graça e pela misericórdia dele em nossas vidas, não é mesmo? Então, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima aulinha!